E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, aleluia, o Japão acordou pro biogás, tá? Só que até aí não é novidade, tá? Uma hora o Japão ia acordar para isso, tanto que eu já vinha fazendo alertas em relação ao biogás. Eu quero fazer introdução aqui em casa também, só não fiz ainda porque a grana ficou curta, como é que se diz? Para poder encontrar as peças que eu quero, tá? Para fazer do meu jeito, porque aqui não é grande. Mas a questão do biogás em si, uma hora o Japão ia acordar. Eu já havia feito os alertas. Só que eu vou trazer essa matéria para você. Não é só em relação ao biogás. O que me chamou a atenção disso é que junto com o biogás, o Japão já está extraindo a parte de hidrogênio e metanol, tudo junto. Coisa que eu não vi nos outros lugares fazendo. Tá, no caso assim, os outros países. O Brasil, por exemplo, ele já faz o uso do biogás. A usina de Itaipu, ele tem uma usina só de biogás, tá? Lá para poder fazer abastecimento de gás e geração de energia. Só que nessa brincadeira toda, você vê que eles não usam a parte de hidrogênio e metanol. E o Japão já vai começar a usar também. O que isso vai acontecer futuramente? Uma revolução energética. Claro que vai ser a passos lentos, porque é aquela velha história, dependendo não vai dar lucratividade igual às termoelétricas, então vai levar-se um tempo para poder fazer a introdução disso tudo, mas nessa brincadeira toda, vai dar para o Japão tirar o pé da lama nessa parte energética? Vai ajudar bastante, não digo 100%, mas vai ajudar pelo menos uns 40%, dependendo da forma que eles implementarem isso, tá? Eu falo isso porque esses 40%, pode ser muito mais, pode ser muito mais. Só que o povo visando lucro, sabe como é que é. Mas vem com o tio aqui, tá? Já para você ter ideia do que está acontecendo. Em Hokkaido, onde a pecuária está prosperando, o esterco de vaca tem atormentado muitos produtores de leite. Essa coisa problemática está chamando a atenção na região como uma fonte de energia. Tá? Por que eles falam fonte de energia? Você pode usar para cozinhar, você pode usar para gerar energia elétrica. Isso basicamente seria esses dois. Só que aquilo que eu falei, tá? O que voltou a chamar a atenção, que eu estou trazendo para vocês já, é no caso do hidrogênio e do metanol. Há um movimento crescente para extrair e utilizar energia de última geração, no caso do hidrogênio e metanol, do esterco. O estrume de vaca pode se tornar-se uma montanha de tesouros, olha só. Só que é aquela velha história, quem quiser fazer o uso do biogás em casa, pode fazer, tá? Porque não precisa, como é que se fala assim, ser exatamente do esterco de vaca. Eles usam o esterco de vaca porque acelera um pouco o processo de fermentação para a geração do gás. Mas você pode usar, como é que se diz? Restos de comida, não há problema. Só que só fica uma dica aqui, tá? Caso você queira usar o resultado da fermentação ali, não só para gás, mas para adubar suas plantas, não use restos de comida com óleo. Por que eu falo isso? Porque da fermentação ali pode sair o biofertilizante, tá? Que você pode usar nas suas plantas. Então você vê que dependendo da implantação do biodigestor da pessoa, a pessoa ela vai ganhar o gás para cozinhar, para gerar energia, ainda para biofertilizante. Tem muitas pessoas que preferem não usar aquilo ali como biofertilizante, mas já foi provado já, tá? Que o uso daquele ali como biofertilizante, ele impulsiona muito a parte da agricultura. Então tem muitos agricultores já usando isso como biofertilizante também, tá? Mas é aquela velha história, vai de cada um, tá? À primeira vista, o que parece ser um posto de gasolina no centro da cidade de Shikaoi, na região de Tokachi, em Hokkaido. Ali eles estão fornecendo hidrogênio para veículos com células de combustível. Estará disponível ao público em geral a partir de abril, e qualquer pessoa poderá comprá-lo fazendo uma reserva no site. Na verdade, esse hidrogênio é a base de esterco produzido pelas vacas, né, e outros animais. O hidrogênio produzido a partir do esterco de vacas similares
A cidade de Chicago está centrada nessa iniciativa. No fundo, há um grande desafio para a cidade leiteira. Com cerca de 25 mil vacas leiteiras e porcos, o que é 5 vezes a população local ali, são criados na cidade de Chicago. Até agora, havia necessidade de contramedidas porque os fedores gerados pelos estercos se espalhavam pela cidade, principalmente no verão, e há pontos turísticos nas redondezas. Além disso, o estrume não pode ser descartado da forma, da forma que ele sai ali. E custa muito dinheiro para processá-lo, o que estava criando um problema para os produtores de leite. Assim, a cidade decidiu montar uma usina de biogás. E ao fermentar o esterco coletado dos agricultores, eles podem produzir o biogás. E nisso o problema do odor é aliviado. Além disso, com a queima do gás, foi possível gerar eletricidade e vendê-la para uma empresa de energia elétrica para cobrir os custos de manutenção da instalação. Então você vê que eles estão ganhando de todos os lados usando o biogás. Por isso que eu falo assim, as pessoas que têm casas aqui no Japão ou têm um certo espaço, façam a implementação disso. Tá? Existem muitos projetos de biogás na internet. Dá para a pessoa fazer? Dá para a pessoa fazer. Dá para economizar com gás no Japão? Dá. Por que eu falo isso? Eu vou trazer uma outra matéria depois, tá? Só que o Ministério aqui do Japão já alertou, infelizmente, para as pessoas fazerem o quê? Vem contigo aqui, economia de gás. Sim, antes estava o alerta só para eletricidade, não estava para o gás. Agora está para o gás, só que isso aí eu vou trazer numa outra matéria, tá? Os produtores de leite da cidade de Chicago, que utilizam a usina de biogás, conseguiram reduzir o custo do equipamento para o tratamento do esterco, graças à usina, ao ampliar a escala de manejo, e a parcela flutuante foi utilizada para o custo de manutenção do galpão. Então você vê que a parcela flutuante que eles falam é a parte financeira. Tá? Então você vê que eles têm o capital de giro dele ali, para manutenção da usina, e o resto é lucro para eles. Portanto, a cidade pretende utilizar ainda mais o biogás. Há 7 anos, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente e uma grande empresa de gás industrial, iniciamos o primeiro negócio de hidrogênio derivado de esterco de gado no Japão. Então você vê que eles foram os pioneiros ali, e está saindo essa matéria agora. Por quê? Porque agora a coisa ganhou forma, ganhou vida. Então agora vai ser bem utilizado para o público, principalmente na parte do hidrogênio e metanol. E nessa brincadeira, o que é? Vai beneficiar muita gente, tá? E vai beneficiar também o que é? O resto do mundo, dependendo. Se eles importarem, o resto do mundo importar esse tipo de tecnologia para eles, bacana, vai ajudar bastante, tá? Principalmente, vocês viram, o resultado que dá fica dependendo de um país só, ou de alguns países, para o crescimento energético. No caso, assim, petróleo, gás, tá? Você viu a nhaca que deu por causa desse negócio da guerra da Rússia e da Ucrânia. Na instalação adjacente à estação de hidrogênio, o gás metano é extraído do biogás coletado. O gás metano reage com o vapor de água para produzir o hidrogênio. O hidrogênio produzido a partir do esterco produzido, no caso assim, da vaca leiteira, por um ano, pode operar um veículo de célula de combustível por cerca de 10 mil quilômetros. Então você vê que a produção de uma vaca, durante um ano inteiro, pode fazer um carro a célula de hidrogênio, tá? A Toyota já tem carros assim, você vê por 10 mil quilômetros. É muita coisa. O hidrogênio produzido pode ser preenchido em um cilindro de gás de alta pressão e entregue ao usuário. Então você vê que o próprio usuário vai lá e faz a troca do cilindro e ficou bonito. Este ano a cidade comprou 10 veículos movidos a célula de combustível, como os veículos públicos, para promover o uso do hidrogênio. E nisso a Toyota ganhou também ali com o merchan ali, né? Além disso, gostaríamos de fabricar e usar de forma consistente o hidrogênio para construir uma cadeia de suprimentos de hidrogênio.
Então, se o Japão implementar isso aqui de forma forte, então você já viu qual que é a tendência do futuro para os carros do Japão, carros movidos a hidrogênio. Porque é aquela velha história, tem os carros híbridos agora, só que estão saindo vários tipos de tecnologias para os carros híbridos, para poder eliminar a parte do carro a gasolina, o carro a combustão à base de gasolina. Então tem saído várias tecnologias, só que nenhuma delas imperou ainda. Tá? Nenhuma delas fala assim, ditou a regra, não, seremos essa que vai seguir a tendência do futuro. Se você olhar por esse lado, se o Japão realmente introduzir essas usinas, o que vai acontecer? O hidrogênio vai imperar no Japão. Então já dá para você sacar qual que é a tendência do futuro para os carros aqui do Japão. Você vê que eu também sou cultura para você também já ficar ciente da situação. Por outro lado, o metanol está atraindo a atenção na cidade de Okope, do lado do mar de Okhotsk, onde a pecuária leiteira também está florescendo. Você vê que essa parte do mar já pega para o lado da Rússia. Em maio, uma planta que eles falam é usina, tá? Para produzir metanol a partir do esterco bovino foi concluída na cidade de Okope e foi divulgada à imprensa. Esse metanol vem atraindo atenção nos últimos anos. Isso porque é usado em vários produtos como plásticos de alto desempenho, fibras sintéticas e adesivos resistentes a choque e a calor. E a demanda está se expandindo para novas aplicações, como células de combustível. É aquilo que eu estou falando. Tá? Então ainda não se ditou a regra, né? No caso assim, qual célula de combustível, no caso para carros, vai se tornar a predominante aqui no Japão. Mas é aquela velha história. Você vê que o metanol aí, dependendo, pode ser que dite a regra também, da mesma forma que o hidrogênio. E eu ainda estou apostando no caso do hidrogênio, mas de qualquer maneira, você vê que esse metanol também não vai ficar para trás. O metanol precisa ser extraído aquecendo-se a alta temperatura após aplicar alta pressão, devido ao carvão e ao gás natural, o que significa que o custo de produção é muito alto no Japão. Por isso, a situação atual é que, dependendo das importações, você vê que a importação do gás da Rússia, né, e do carvão da Rússia. Só que com o biogás, eles já produzindo biogás, eles vão ter energia suficiente para poder fazer esse metanol também, a custos praticamente quase zero. Por que eu falo quase zero? Porque precisa do esterco da vaca. E para poder ter o esterco da vaca, você precisa alimentar a vaca, basicamente. E nessa brincadeira toda, existe o custo para alimentar a vaca. Por isso que não é custo zero. Mas já dá para você sacar que eles vão conseguir, repor aquele dinheiro que foi investido na vaca. A cidade assinou um acordo com a Universidade de Osaka em 2019 para ver se o metanol poderia ser extraído do biogás derivado do esterco bovino e na cooperação da pesquisa. Então, em 2020, conseguimos pela primeira vez no mundo misturar um líquido especial, você vê que eles não falam, até porque é aquela parte industrial, tá? Do segredo industrial, para poder evitar espionagens industriais. E o biogás e expô-lo a uma certa quantidade de luz. Ao longo do próximo ano, a cidade verificará a qualidade dos produtos e o volume real da produção, visando o uso prático até 2030. Então você vê que logo a coisa vai impulsionar. Considerando purificar até 6 toneladas de metanol anualmente, está sendo considerado o uso do metanol como combustível nas instalações públicas e tratores num futuro próximo. Olha aí. Então você vê que eles estão investindo nisso também. E nisso vai acontecer o quê? Vai começar a desmamar, no caso da Rússia, no caso do gás. Tá? Só que é aquela velha história. Vai depender deles nessa parte de investimento. Mas como as termoelétricas geram uma grana ferrenha, pode ser que na parte de investimento demore um bocado. Tá? Mas essa velha história vai depender do tio Kishida, no caso de incentivos fiscais e etc. Vamos ver o que ele vai fazer. Tá? O desenvolvimento dessa planta foi realizada por uma grande empresa de gás industrial e uma empresa de construção em Hokkaido.
Essa planta pode purificar o metanol a temperatura ambiente sem pressão, o que significa que custa menos da metade do investimento dos equipamentos convencionais. Olha aí. Então você vê que a inovação está chegando? Pô, está chegando. Foi igual uma pergunta que eu recebi, né? No caso assim, um comentário de um familiar. Fala, familiar, assim, que eu considero todos que acompanham o canal como familiares, tá? E de um familiar falando, será que nós podemos confiar nas energias verdes e etc, por causa dos ecochatos que aparecem por aí, né, tentando impor as coisas, sendo que existe muita mídia mentirosa por aí. Você vê que as pessoas estão tomando iniciativas, só que certas iniciativas dependem muito do setor público, tá? Independente dos ecochatos. Você vê que passos usando a tecnologia para ir para frente, para dar uma melhorada, existem. Só que existe a parte do setor público, existe a parte lobista, tá? De interesses financeiros. Isso vai ajudar? Só Deus sabe, tá? Mas você vê que alternativas viáveis já existem. Olha aí, eu estou apresentando isso para você, tá? A empresa que desenvolvemos visa expandir não apenas para a cidade de Ocope, mas para todas as regiões do país no futuro próximo. Então você vê que eles querem expandir para o resto do Japão, eles querem expandir. Só que depende muito da ajuda do setor público, né? O professor Okubo da Universidade de Osaka estima que, se essa usina for instalada em áreas leiteiras em todo o país, será capaz de produzir 200 mil toneladas por ano, o que representa mais de 10% do metanol importado. Olha aí. E se você levar junto, não só essa usina de metanol, se você levar junto a usina de biogás que eles estão ali e a usina de hidrogênio, o Japão vai virar, entre aspas assim, quase autossuficiente na parte de energia. Quase alto, tá? Quase alto não quer dizer ser autossuficiente, mas vai minimizar muito esses danos com energia que o Japão está passando agora. Você vê que o Ministério está alertando para economia de energia, porque pode faltar, agora alertou para economia de gás, porque isso não pode faltar também. E com isso vai minimizar? Vai bastante, dependendo da implementação. Mas é aquela velha história, depende do setor público para isso. Os esforços para fazer o hidrogênio e o metanol a partir do esterco, né, produzido pelas vacas, no caso do esterco, crescem as expectativas de que não apenas resolverá questões regionais, como o trabalho, mas envolvido no tratamento do esterco e dos fedores, mas também levará à revitalização regional, sim, porque vai gerar empregos, né, nessa parte. O Japão depende muito das importações para energia. Os laticínios, uma das principais indústrias de Hokkaido, também estarão presentes nos problemas de energia do Japão. Talvez não demore muito para que esse dia chegue, no caso assim, para dar uma revitalizada. Então, você vê que o Japão está o setor privado, ele está correndo atrás, Só que depende o quê? Muito do setor público, né, para poder ajudar nesse ponto. Você vê que vira e mexe, eu trago soluções que o Japão, o setor privado está fazendo, sim, só que existe aquela série de contra-interesses do setor público na parte financeira da coisa. Porque dependendo com a implantação disso aqui, vai ajudar na parte energética do Japão, em contramedida vai baratear muito a parte de impostos, vai reduzir o valor dos impostos, no caso assim, o valor que as pessoas estão pagando em casa, nos produtos, etc. E nisso o que acontece? Menos impostos para o Japão, e nisso você já sabe, menos arrecadação para o governo, e nisso, dependendo, o governo não quer. Tá? Você vê que o Kishida ele não mexe na parte do dólar, está deixando o pau torar, como é que se fala, da mesma forma que na parte das termoelétricas. Poderia já ter usado energia geotérmica, uma coisa que eu não sei se o Japão usa, eu não vi usinas geotérmicas no Japão, desconheço, né? E é uma usina que praticamente assim, existe o custo de montagem, mas depois é custo zero para manutenção, porque é energia calor da terra. Porque o Japão tem muitos onsens, tem muitos vulcões, e ele poderia usar isso. Você vê que ele não usa. Da mesma forma que o biogás,
ele poderia usar, ele não estava usando. Agora você vê que na cidade de Hokkaido é a primeira cidade do Japão a usar o biogás. E aí? Né? Então tem muita coisa assim que poderia ter solução muito antes e eles não fizeram. Mas você viu que esperou a água bater na bunda para poder tomar uma decisão, para poder fazer alguma coisa. E você vê que é uma cidade só. Então, não pode se esperar muita coisa a curto prazo, mas a médio e longo prazo pode ser que resolva. Tá? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clica no sininho para poder receber as notificações de vídeo que acontece aqui no canal em relação a Japão, para você ficar sempre bem informado e sem firula. Tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!